A paz do Senhor, gente. Mais um dia com um pouco da palavra do Senhor para nossas vidas. E antes de eu ler a palavra aqui, eu quero comentar um pouco sobre a biografia, sobre a história de Martinho Lutero. É muito conhecido no meio cristão, no meio gospel, no meio católico, um dos homens que deu início à reforma protestante. E Lutero era um homem como nós que estava vivendo a sua vida e teve sua vida marcada pelo Senhor. O Senhor tinha um propósito naquela vida, assim como Deus tem um propósito na sua vida também. E os seus pais, a sua história vai contando que os seus pais eles eram dedicados em dar uma vida boa de estudos para que ele fosse alguém. E até conta a sua história que o seu pai se esforçou para que ele fosse um advogado. Ele chegou a ingressar nos estudos de advocacia, mas vai falando que em uma viagem, um passeio, uma tempestade muito forte alcançou ele no caminho que ele já estava retornando para casa. E raios caíram muito próximos dele e ele temeu por sua vida naquele instante. E ele fez uma promessa a uma santa, que era Santa Ana, que se ele saísse daquele momento ali com vida, ele se tornaria um monge. E ele saiu dali com vida, obviamente, e ele cumpriu. A partir daquele momento, ele se propôs a cumprir a sua promessa, obviamente que desagradando o seu pai, né? Que tinha o sonho de ter o seu filho como advogado. Então, e o que aconteceu? Aconteceu que ele se tornou um homem influente, estudado teologicamente e da Igreja Católica. Só que com o passar dos anos, ele começou a se questionar, algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Ele não concordava com muitas coisas, e uma dessas coisas foi a prática muito comum na época da igreja, que era as indulgências, que era a prática dos fiéis pagarem pelo perdão de seus pecados e pela salvação. E ele vendo o contato direto que ele tinha com os fiéis, estando dentro das igrejas, ele via a forma que as pessoas estavam vivendo. E muitas vezes em miséria, em situações difíceis. E o Papa ele estava se enriquecendo, a igreja tinha riquezas porque as pessoas estavam levando os seus bens para que os seus pecados fossem pagos. Havia sede naquelas pessoas de servir a Deus, de estar de modo aceitável diante do Senhor, de alcançar a salvação. E foi quando ele, lendo a Bíblia, isso lhe abriu a mente. Olha a importância da leitura bíblica. E aí foi que ele encontrou que era por meio da fé que encontrava a salvação. Então, isso trouxe um grande questionamento de seus conhecimentos, e foi aí que ele... Aí foi o grande ponto de partida, né? Quando ele encontrou isso na palavra. Então ele começou a ver que tinha coisas erradas acontecendo. E aqui foi o grande ponto de partida da reforma protestante. E ele começou a protestar a partir desse momento, e ele criou 5 princípios, 5 solas, que são 5 somentes, que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. E ele foi chamado, com certeza, né, nós já sabemos, isso causou uma grande reviravolta no tempo, né, enfureceu muita gente, e ele foi chamado, ele foi convocado a prestar conta disso que ele estava fazendo, a negar isso que ele já tinha dito, já tinha escrito, e ele negou-se a renegar o que ele já havia dito, porque aquela era a verdade, ele não poderia dizer ao contrário. Então, por conta justamente disso, dele não voltar atrás, ele foi preso por heresia, como se o que ele estivesse dizendo era mentira. Na verdade, não era mentira, era contrário ao que estava sendo ensinado, mas era a verdade. E ali preso, ele foi sequestrado por Frederico, príncipe de Saxônia,
Por quê? Porque o príncipe queria salvar a vida dele, porque ele seria morto. Então ele foi sequestrado para que ele não fosse morto ali. E nesse período que ele estava escondido por esse príncipe em seu castelo, ele começou a traduzir a Bíblia para um idioma alemão, para que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis, porque os fiéis eles somente tinham conhecimento do que o Papa estava falando, do que os padres passavam para eles. A Bíblia ela não era traduzida, então eles não tinham acesso a pegar a Bíblia como nós temos hoje e ler e ter o conhecimento, a encontrar a verdade, o que realmente o Senhor Jesus tinha escrito, o que eles deveriam realmente fazer. Então eles estavam apoiados no que o Papa dizia, no que o Papa falava, no que o Papa fazia, no que ele pedia. E nós, ainda hoje, se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos aplicarmos a ler como Lutero fez, nós estaremos também sujeitos a passar por situações enganosas. Estaremos vivendo a nossa vida, às vezes de maneira errônea, e a tendo como certa. Porque aquele povo tinha como certo, mesmo que eles estavam sofrendo, mas eles estavam pagando, porque eles queriam alcançar o perdão de seus pecados e a salvação. E é uma coisa muito triste, porque eles estavam se aproveitando daquelas simples pessoas que estavam buscando a Deus. E eu gostaria de ler aqui, em cima dessa biografia, eu gostaria de ler aqui em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 38. A morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus. E não puderam comer, porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então aqui vai falando que eles se reuniram e havia fome. Aquelas pessoas, elas estavam com fome, como essas pessoas que cercavam Lutero, como no nosso mundo hoje. As pessoas, elas estão sedentas, elas estão famintas, elas estão carentes, elas estão vendo que elas estão precisando de água, há um vazio dentro delas, e elas não sabem, às vezes, o que estão comendo. O que está sendo oferecido, às vezes, para ela é coisa envenenada, é ensino envenenado, não é a verdade. Então, eu gostaria de fazer um paralelo dessa palavra com o que aconteceu ali com Lutero. Então, quer dizer, eles estavam recebendo o ensino envenenado, as pessoas, elas tinham fome, elas queriam ser saradas, elas queriam ser perdoadas, elas queriam ser salvas, elas tinham essa fome, tinham essa sede, e o que era oferecido a elas era veneno. Então, ao invés de viver, de serem perdoadas, de serem salvas, elas estavam morrendo. E aqui vai dizendo: e disse a um moço: põe a panela grande ao lume, faz o cozinhado. Então saiu um ao campo a apanhar as ervas, e achou uma trepadeira silvestre. E às vezes, amados, tem outros que estão indo lá buscar para dar para alguém, que era o caso ali dos padres. Eles estavam o quê? Indo buscar do Papa. O que era a instrução para ser passada nas igrejas? E o que eles estavam encontrando? Trepadeira silvestre. O que era? Uma planta que não era comestível. Era uma planta que era danosa. Então, tendo encontrado isso, ele cortou, ele pôs na panela e deu de comer às pessoas. E quando eles começaram a comer,
exclamaram: morte na panela. Eles começaram a ver que havia algo errado, aquilo estava fazendo mal para eles. Que aqui no caso, o povo estava vivendo em extrema miséria, pagando pelos seus pecados e não alcançando perdão e misericórdia. Pelo contrário, ficando em situação mais difícil. Porém, ele disse: trazei a farinha. Porém, amados, tem sempre alguém que toma decisão. E nós vemos aqui que Lutero, ele não foi criado para ser alguém religioso, para ser alguém para seguir essas coisas. Pelo contrário, os pais dele estavam criando ele para ser totalmente fora disso, alguém, importante, alguém formado em outras coisas. Mas o Senhor, ele sabe quem escolhe, amados. Às vezes você pensa: eu não fui feito para isso, eu não fui feito para servir a Deus. Não, eu não estudei para isso, eu estudei para... O Senhor é quem sabe, queridos. O Senhor realmente está separando pessoas que vão saber lidar com o que ele está entregando, porque ele precisava que fosse alguém estudado, que fosse alguém que pudesse traduzir a palavra para que as pessoas tivessem acesso. E essa pessoa era Lutero. Por isso o Senhor o chamou, o Senhor permitiu aquela tempestade na vida dele para que justamente, através daquela promessa que ele fizesse, ele fosse entrando, ele fosse buscando o conhecimento. Então, às vezes acontecem tempestades na nossa vida, que é a permissão do Senhor justamente para nos levar ao centro do seu querer. Então, às vezes a gente é aprovado, mas é pra gente entrar no caminho que o Senhor tem proposto para nós. Então tem sempre alguém que vai se levantar para fazer algo, para tirar esse veneno. E quando eles perceberam isso, que ele começou a ler, ele começou a perceber, amados, que não condizia com a palavra. E foi quando ele criou esses solos, que é somente a fé que salva. É somente a escritura que tem que ter, não é a minha palavra, não é a sua palavra. E ele não estava falando do que ele achava, ele não estava pregando para as pessoas do que ele estava achando. Ele estava pregando para as pessoas do que a palavra dizia e não do que ele achava. Então o Senhor está te chamando para você fazer o que ele propôs, não o que você quer, o que você acha. Somente Cristo salva. É somente pela graça, não é por merecimento. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu pagar, é pela graça de Deus a salvação. E glória somente a Deus. Glorificava somente a Deus. Então, obviamente, isso desagradou a muitos, porque muitos estavam tendo benefícios, se aproveitando das pessoas que tinham fé, em que não tinham conhecimento. Então, é tempo de nos levantarmos e prestarmos atenção de quem temos recebido conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento que o Senhor deixou, porque tem coisas que têm a aparência do certo, que era aqui o caso. Tinha a aparência do que era certo. Não eram pessoas que estavam na frente para ensinar o que era certo. Eram pessoas que tinham acesso, as pessoas que estavam à frente tinham acesso à palavra, mas não liam e passavam do que lhe agradava, do que lhe beneficiava, que era ensinar, que era pagando, para que eles fossem beneficiados por meio financeiro. Então é necessário a gente também, hoje que nós temos acesso a ler a palavra. E quando os fiéis tiveram acesso, obviamente eles viram que não era palavras do Lutero, era a palavra de Deus, era o que estava escrito na Bíblia. Então, amados, nós vemos que foi um homem importante para que hoje nós pudéssemos ter acesso, para que nós saíssemos do engano. Então é necessário conhecer a verdade para ser liberto. Então eu te convido a conhecer a verdade, a não ir só seguindo o que alguém falando. Eu costumo sempre falar pra minha mãe fala: não, mas isso que é tal. Eu falei: por que isso que é tal? Ah, porque fulano falou. Eu falei: mas fulano falou, será que é verdade mesmo? Antes da gente sair falando e passando receita, a gente tem que ver se é verdade mesmo. As histórias dos chás, Ai, faz chá tal que é bom. Mas você fez? Não, mas fulano falou. Mas fulano falou, você não sabe nem se é verdade, não foi pesquisar, não foi saber, nunca tomou, tá saindo, passando receita, às vezes faz até mal. Então, é necessário a gente vigiar, amados, no que nós temos comido e bebido. Porque é coisa séria. Muitas vezes estamos sendo envenenados por ensinos e nós estamos morrendo sem saber e achando que é o certo. Então chegou o momento de você mesmo tomar partido e buscar e ler e procurar saber qual é a verdade. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te dê um ótimo dia.